Diversos portais falando a mesma coisa. Ethereum pode disparar 50% nas próximas semanas. Por que isso pode acontecer? Vamos primeiro ler as notícias, né? São sites estrangeiros, demora para chegar no Brasil, então aqui você pega a notícia fresquinha, né? Assim que ela sai lá fora, tá aí na tela a primeira notícia. Ethereum pode ter um rally de 50% na próxima semana. A outra notícia de outro portal: baleias e tubarões da Ethereum, né, esses são grandes investidores, estão de volta. Aumento de 50% é iminente. E por que essas plataformas estão tão empolgadas com relação a Ethereum no momento que o mercado não tem, né, não parece ter nada demais? Vai ficar mais claro aqui. Isso aqui é uma postagem de uma plataforma de análise de dados on-chain, que é a Sentiment, e olha só o que eles conseguiram descobrir. Os endereços ativos de tubarões e baleias da Ethereum continuam acumulando com os preços atuais, estando ali a menos de 1/4 daqueles vistos na alta histórica da Ethereum. Então o preço da Ethereum está muito baixo, está 1/4 daquele da alta histórica, e esses tubarões e baleias, ou seja, os grandes investidores, estão acumulando muito. E se você olhar, em outubro, novembro de 2020, esses mesmos endereços, né, que vão de 100 Ethereums a 100 mil Ethereums, 100 Ethereums seriam os tubarões, 100 mil Ethereums seriam as baleias, né, ajudaram a empurrar a Ethereum para um aumento de preço de mais de 50% em somente 5 semanas. Então, pouco mais de um mês, a Ethereum disparou 50%, porque essas baleias iniciaram um movimento forte, que é o que está acontecendo nesse momento, e esse gráfico aqui vai deixar isso mais evidente para vocês. Então, aqui é o momento atual, tá? Essa mancha verde no fundo é o preço da Ethereum, e essa linha verde mais clara que está passando aqui são essas baleias e tubarões, né? Quanto eles possuem, na verdade, de Ethereum. Então notem o que está acontecendo. Nesse momento aqui, essa linha verde clara está disparando, mostrando que eles estão acumulando, né? 1,9% de tudo que a gente tem de Ethereum foi comprado por esse grupo de baleias e tubarões somente nas últimas 3 semanas. E se a gente voltar lá para outubro e novembro também, né? Mas de 2020, olha só, mesma coisa aconteceu. No caso aqui, eles acumularam 2,1%, tá? 2,1% levou 5 semanas à frente aquela alta de 50%. E agora a gente subiu 1,9%. Esses endereços acumularam 1,9%. Então, praticamente o mesmo acúmulo que eles fizeram lá em novembro de 2020, eles estão fazendo agora em novembro de 2022. É por isso que está todo mundo falando que, se essas baleias estão se movimentando e elas entendem mais de mercado do que o resto dos investidores, né, a gente pode ter um pump muito forte na Ethereum daqui a um tempo. Não é imediato, tá? Isso não vai acontecer agora, mas em até 5 semanas, ou seja, no início do ano que vem, no início de 2023, a gente poderia ter um pump grande para Ethereum, já que isso é o padrão, né? Quando essas baleias começam a acumular Ethereum, acontece uma disparada no gráfico. No gráfico de preço da Ethereum, vocês vão ver aqui que Ethereum sobre o Bitcoin, né, Ethereum contra o Bitcoin, ela já está no movimento aqui de alta, tem essa linha de tendência de alta na cor branca aqui, ela encontra o fundo e vai subindo, né? Quando ela encontrou o fundo nesse momento, ela veio buscar essa resistência aqui em cima, lá no patamar do 0,085 BTC, e agora, ó, ela encontrou a linha branca mais uma vez, inicia uma subida similar. Isso pode levar ela mais uma vez a testar esse patamar. Tá? No momento ela está em 0,072 BTC e poderia subir aqui para essa região que vai do 0,082 BTC a 0,085 BTC. É uma tendência aqui dela ter uma valorização mais rápida do que o próprio Bitcoin. Né? Mas é claro, se o Bitcoin não estiver subindo, se o Bitcoin estiver caindo, não significa necessariamente que a Ethereum em dólar vai ser muito valorizada. Ela pode simplesmente ter uma performance melhor do que o Bitcoin. Mas não é o que eu acho que vai acontecer por um outro fator. Quando a gente abre o gráfico aqui da Litecoin, né? E olha que coisa estranha que está acontecendo com a Litecoin. Litecoin subiu 30% nos últimos dias. E aí a matéria se pergunta, por que o preço da Litecoin está subindo? E não tem nada exatamente acontecendo na Litecoin. Não tem nenhuma atualização, não tem nada empolgante para levar uma subida forte da Litecoin. A não ser se você analisar o que a Litecoin representa em relação ao Bitcoin. Ela começa a ter um movimento de alta antes do Bitcoin ter esse movimento, como essa postagem mostra. Ó. No mercado de baixa, que é o momento que a gente está agora, no mercado de baixa, a Litecoin costuma front-run o BTC, ou seja, se adiantar com relação ao Bitcoin. É ela que dá o primeiro sinal para a gente de que o mercado vai reverter, vai voltar a subir.
O Litecoin está mostrando o caminho para o Bitcoin como nos ciclos anteriores, e olha o gráfico que a gente tem aqui. Em cima, a linha laranja é o Bitcoin, tá? E embaixo, a linha azul é a Litecoin. E vocês vão notar que sempre que o Bitcoin está no fundo do poço, como nesses momentos aqui, em destaque, né? Fundo do poço do Bitcoin, fundo do poço do Bitcoin, fundo do poço do Bitcoin. Exatamente nesse fundo do poço, a Litecoin, por um motivo estranho, começa a subir, né? O Bitcoin está lateralizando no fundo, tá? Ó, sem graça nenhuma. E a Litecoin dá um pump muito forte em poucos dias, que é o que está acontecendo agora. Ela subiu 30% em pouquíssimos dias, sem motivo aparente. Ela está subindo enquanto o Bitcoin está em movimento de queda ou lateralização, como nos ciclos anteriores. Isso aconteceu aqui em 2015, ó. Bitcoin lateralizando, acontece um pump da Litecoin e na sequência, aí sim, o Bitcoin sobe, tá? Então a Litecoin sobe antes do Bitcoin. Mesma coisa aconteceu aqui em 2019. Ó, Bitcoin lateralizando aqui no fundo do poço, Litecoin tem um pump. Logo na sequência do pump da Litecoin, olha o que acontece com o Bitcoin. Ele sim dispara. E agora estamos no mesmo movimento, né? Movimento de queda, lateralização, e a Litecoin começa a disparar. Então isso pode indicar para a gente que também nas próximas semanas, nos próximos meses, né, início do próximo ano, o Bitcoin pode ter um pump, e aí se a Ethereum vai ter um pump, vai ter uma valorização acima do Bitcoin, isso é muito interessante, porque ela vai valorizar tanto contra o Bitcoin, acima do Bitcoin, quanto em dólar.